2 séculos após um herói lendário derrotar o malvado Jaryu, um jovem curandeiro chamado Laust é expulso de seu grupo por ser considerado muito fraco. O rapaz se alia a Narcena, uma especialista em artes marciais, e ambos começam uma jornada para encontrar seu lugar no mundo. Vemos um grupo de goblins destruindo uma carroça. Uma menina pequena observa o caos que eles estão causando. Os goblins a descobrem e estão prestes a acabar com ela, mas um jovem misterioso se interpõe em seu caminho. Em um guilda, Narcena pergunta a Laust se ele quer fazer parte de sua equipe. A pergunta paralisa todo o local, pois ninguém consegue acreditar que alguém queira formar equipe com ele. Ela notou que o rapaz estava prestes a colocar um cartaz procurando por companheiros, e sem pensar 2 vezes se oferece. Ela se apresenta e diz que é especialista em artes marciais. Ele se apresenta e diz que é um curandeiro, mais ou menos. Uma mulher intervém na conversa. Ela se chama Amherst e é uma funcionária da Guilda dos Aventureiros. Ela adverte Narcena que ele é conhecido como o Inútil, já que só consegue usar o feitiço de cura mais básico. Ela explica que, como todos os órfãos do labirinto, Laust é aventureiro desde criança, mas mesmo assim, ele não consegue usar feitiços mais avançados. Até pouco tempo atrás, ele pertencia a um grupo chamado Lâminas do Trovão, mas foi expulso. Por isso ele é tão famoso na cidade como o curandeiro mais inútil. Amherst avisa que, se Narcena formar equipe com ele, não ganhará nada de dinheiro. Narcena responde que não precisa de dinheiro e mostra uma bolsa cheia de moedas. Amherst a adverte para tomar cuidado com esse dinheiro, pois os aventureiros podem ser perigosos e ela pode se meter em problemas. Narcena agradece os conselhos com grande entusiasmo. Amherst nota que, pelo seu equipamento novo, Narcena é uma aventureira novata e se oferece para apresentar um grupo ideal para ela, claro, em troca de uma pequena comissão. Narcena recusa, pois já faz tempo que quer formar equipe com Laust e volta correndo para falar com ele. Juntos vão até o balcão onde lhes entregam a ficha de registro, já que, se não o fizerem, não poderão receber missões e a guilda não poderá intervir nos problemas com pagamentos. Laust começa a preencher o registro, e Narcena o observa, muito feliz e orgulhosa, pensando que finalmente o encontrou. Laust pede que ela coloque suas informações e, nervosa, ela o faz. Ao terminar, Amherst estende a mão e cobra sua comissão. Laust lhe dá algumas moedas, e o processo termina. Narcena está radiante. Finalmente conseguiu formar equipe com ele, e começam sua parceria com um aperto de mãos. Eles saem da guilda e percorrem a cidade. Laust lhe diz que ninguém foi capaz de terminar o labirinto de Mardat. Por isso, ninguém sabe quem é o monstro final. Além disso, ainda há muitas áreas inexploradas, e é por isso que a cidade começou a atrair aventureiros. Assim, Mardat se tornou a maior cidade labirinto da região. Narcena pergunta se eles podem entrar no labirinto imediatamente e lembra a Laust que Amherst lhe advertiu que ela é uma aventureira novata, e o melhor seria que ele a levasse primeiro para a Pradaria Leste. Ele explica que, devido à energia que emana do labirinto, vários monstros são atraídos para a cidade, nas montanhas a oeste, na floresta ao norte, nos pântanos ao sul e nas pradarias ao leste. É lá onde aparecem monstros de nível mais baixo, sendo o melhor lugar para treinar novatos, mas a área é tão grande que encontrar monstros é difícil. No labirinto, há monstros em toda parte, e se eles não se aprofundarem muito, não terão problemas, pois são monstros de baixo nível. Finalmente, chegam à entrada do labirinto. Laust está prestes a entrar, mas Narcena o interrompe, dizendo que talvez ela deva ir na frente, já que ela é a lutadora e ele é o curandeiro. O melhor seria que ele ficasse o mais longe possível do perigo. Laust concorda que isso é o mais comum, mas Narcena não o deixa terminar a frase, e Laust aceita. Eles começam a percorrer os corredores escuros da masmorra. Laust nota que Narcena está feliz, animada e inspirada, mas se pergunta se ela realmente será capaz de lutar. Na frente deles, surge um grupo de goblins. Então, Narcena começa a desferir poderosos golpes e ágeis chutes, derrotando facilmente os inimigos. As dúvidas de Laust se dissipam naquele momento. Ele recolhe a gema que o corpo de um inimigo deixou para trás. Laust explica que aquela é uma gema mágica e que os aventureiros ganham a vida vendendo-as para a guilda. Ela pergunta o que a guilda faz com as gemas depois de comprá-las. Laust explica que elas têm muitos usos, pois estão imbuídas de magia
e fica surpreso que Narcena não saiba disso, já que qualquer pessoa que queira ser aventureira deveria saber. Narcena admite que os estudos nunca foram o seu forte. Depois de um tempo, já acumularam várias gemas de goblins. Narcena pergunta quanto aquilo vale. Ele responde que, sendo de goblins, não muito, e que monstros maiores dão melhores recompensas. Mesmo assim, essas gemas já valem o suficiente para pagar a hospedagem da noite. Ainda assim, eles decidem ir um pouco mais fundo. Narcena está empolgada e promete protegê-lo de qualquer coisa. Eles percorrem um corredor e Laust bruscamente a detém, advertindo para que tenha cuidado com onde pisa. Ele coloca uma pedra sobre o bloco que ela ia pisar e uma armadilha é ativada. Conseguem atravessar pela borda. Narcena fica surpresa com a perspicácia de seu companheiro. Ele explica que é aventureiro há muito tempo. Notou que a cor daquele bloco era ligeiramente diferente do resto e, graças à sua experiência, tem conhecimento das outras classes de aventureiros, nesse caso, dos ladrões. Eles entram em uma sala e encontram um orc vagando. Laust se surpreende, pois são monstros de nível médio. Devido à sua força e resistência, é raro que um esteja em um nível tão baixo. Ainda assim, ele confia que, juntos, poderão vencê-lo. Narcena confia plenamente nas decisões de seu companheiro. Narcena se revela e começa a golpear o orc. Ela percebe que ele é muito resistente, mas também é lento. O orc a ataca, ela desvia, seu machado atinge o chão e uma pedra é lançada em sua direção, causando uma ferida em seu braço. O orc continua atacando até encurralá-la. Ele levanta seu machado para acabar com ela. Narcena fecha os olhos, esperando o golpe, mas ele nunca chega. Ela os abre e vê o machado no chão e Laust apunhalando o orc no pescoço. Narcena continua surpresa com as habilidades de Laust e pergunta se ele realmente é um curandeiro. Ele a lembra que pode fazer um pouco de tudo, incluindo lutar. Ela acredita que ele faz mais do que um pouco. Laust nota a ferida em seu braço. Ela diz que é apenas um arranhão e que vai sarar logo, mas ele se oferece para curá-la e não lhe dá escolha. Eles vão coletar sua recompensa, que é uma gema muito maior do que as dos goblins. Laust pega a gema e lhe diz que com isso já ganharam dinheiro suficiente e propõe voltar para casa. Mas Narcena, empolgada, pede para continuar. Laust não consegue dizer não a ela e continuam. Ao entardecer, retornam à guilda para vender as gemas. Amherst se surpreende com tudo o que conseguiram em apenas meio-dia e, irritada, pergunta a Laust se ele a levou ao labirinto. Nota que uma das gemas é de um orc e suspeita que ele a fez descer para níveis médios. Ele explica que o orc estava em um nível superior e Narcena confirma. Amherst confessa que chegaram outros relatórios semelhantes. Ela diz que os chefes da guilda estão pensando a respeito e que, aparentemente, algo estranho está acontecendo na masmorra. Voltando ao tema da venda das gemas, Amherst se mostra muito contente em pagar a eles. Narcena se pergunta por que a mudança tão repentina na atitude, e Laust explica que, ao comprar gemas, o salário dos funcionários aumenta dependendo da venda total. Quanto mais gemas eles coletam, mais dinheiro Amherst ganha. Ela lhes paga uma bolsa de bom tamanho cheia de moedas. Laust não consegue acreditar que é tanto, e Amherst lhe lembra que metade pertence a Narcena. Laust está ciente, mas admite que mesmo sua metade é muito maior do que costumava ganhar. Então, a lembrança o deprime. Narcena pergunta o que aconteceu e Amherst lhe diz que na Lâminas do Trovão não costumavam pagar o que ele merecia, pois o estavam enganando. Isso irrita muito Narcena, que reclama com Amherst, dizendo que é responsabilidade da guilda mediar os pagamentos entre os aventureiros. Amherst concorda e pergunta a Laust se ele quer que a guilda intervenha, mas ele se recusa. Ele diz que agora tem um novo grupo e quer deixar as coisas no passado. Eles saem da guilda e, em outro andar, um homem observa Laust com ressentimento. Ele desce para ver Amherst, que conta feliz sobre sua comissão. Ao vê-lo, a garota se surpreende. É seu chefe, Hanzum. Ele pergunta se ela mandou Laust com um novo grupo, e ela responde que não. E mesmo que tivesse, ninguém o aceitaria. Ela menciona que apareceu uma nova garota. Hanzum pergunta se ela se refere à garota de cabelo azul, e ela confirma. Ele não faz mais perguntas e se retira. Laust e Narcena chegam a uma pousada. Uma garota os recebe feliz e pergunta se ela é sua nova companheira. Laust se surpreende que ela saiba e ela responde que as notícias correm rápido, especialmente se Laust, o inútil, conseguiu uma nova parceira. A garota oferece uma mesa. Laust a aceita, mas antes diz que quer reservar um quarto. Ela pede que ele passe atrás para falar com sua mãe. Da cozinha, uma mulher mais velha, chamada Mary,
o cumprimenta. Ela ouve que ele quer um quarto e pergunta se será compartilhado. Narcena fica envergonhada com a ideia de compartilhar um quarto, mas ele responde que é um para cada um. Mary oferece os quartos e um prato de comida quente, enquanto Narcena pensa que não se importaria de compartilhar um quarto com ele. Depois do jantar, eles vão para seus quartos e se despedem na porta. Narcena se deita e lembra que, quando era criança e sua carroça foi atacada por goblins, Laust a salvou e curou suas feridas. Emocionada e inspirada, ela prometeu se tornar uma aventureira e protegê-lo. Ela se levanta e começa a treinar. Recentemente, soube que Laust foi expulso de seu grupo e então correu para a cidade, finalmente se unindo a ele. Laust ainda não a reconhece. Isso acontece porque ela cresceu muito e sua aparência mudou depois de tanto tempo. Até mesmo a cor de seu cabelo mudou. Ela sabe que ele também mudou, se tornou mais forte e até consegue se defender sozinho. Narcena reconsidera. Ele ainda precisa de alguém que cuide dele, e essa será ela. Coloca o pijama e se pergunta por que as pessoas o chamam de inútil, quando na verdade ele é muito talentoso. Se você chegou até aqui no vídeo, não esqueça de escrever na caixa de comentários a palavra esquisito. 1 bilhão de graças e nos vemos no próximo vídeo.